Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Estão tudo na graça do Senhor? Um pouquinho da minha rotina com a palavra de Deus. A palavra para os nossos corações neste dia vem sobre os dois alicerces, que está aqui em Mateus 7, a partir do 24. Nós sabemos, meus irmãos, que essa passagem nos fala sobre a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre a areia, e que nós venhamos, nós como donas de casa, como mãe, esposa, zeladora do nosso lar, nós temos que edificar a nossa casa, né? E como é que nós estamos edificando a nossa casa? Como é que ela está sendo edificada? Aqui vem nos falando, no verso 24, vem dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelha-lhe a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assoprou o vento, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e os não cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma passagem que é muito clara. As duas casas, os dois alicerces, eles foram iniciados a construção sobre a areia. Só que o homem prudente, ele perfurou mais o terreno. Ele buscou o terreno sólido. Ele foi até a rocha. A palavra vem nos dizendo que o homem sensato, ele cavou mais. Ele buscou a segurança da sua casa. E o que é que significa a rocha aqui? A rocha significa a palavra. Que aquele homem sensato, ele perfurou mais aquele terreno, buscou mais de Deus sabedoria, buscou mais de Deus a edificação da casa dele, e ele construiu a casa sobre aquela rocha. A palavra. Aí veio a tempestade, veio a luta, veio a dificuldade, veio as provas. Aleluia, Jesus. Mas ele não caiu. Ele não desistiu. Ele não foi abatido. Por quê? Porque a casa dele, o lar dele, minha irmã, estava formado, construído na rocha, na palavra de Deus. A palavra que é poderosa para as nossas vidas. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos fortalece. A palavra de Deus que não tem nada que possa combater a palavra. A palavra de Deus nos diz que passará céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Jamais vai passar. Por quê? Porque não tem prazo de validade. A palavra de Deus é a rocha, meus irmãos. Nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, nosso casamento, cuidar de nossos filhos, educar os nossos filhos na palavra. A Bíblia mesmo nos diz que nós temos que educar e ensinar os nossos filhos no caminho certo que se deve andar, que é a rocha, que é a palavra de Deus. Quando ele vir crescer, não vai se desviar dele. E se por um acaso se desviar, nós fizemos a nossa obrigação. O que nós puder fazer como pai para ensinar os nossos filhos no caminho reto, no caminho certo, da rocha, da palavra, conhecer a Cristo, nós vamos ensinar. Mas se ele crescer e por um acaso se desviar, se afastar, nosso sangue não tem mais culpa. Você não vai ficar mais com sua consciência pesada de não poder dizer, eu não cuidei do meu filho, eu não eduquei a minha filha, eu não cuidei do meu neto, eu não cuidei do meu esposo como se deve. Como a mulher sábia lá de Provérbio, que edifica a sua casa, e a tola por si mesmo destrói. Nós temos que cuidar do nosso lar, minhas irmãs, edificando ele todos os dias na rocha.
da palavra, ensinando nossos filhos, educando nossos filhos na palavra, que é para eles crescer na rocha. Quando eles construírem o lar deles, eles saberem ensinar para os filhos, que nós ensinemos para eles. Ainda que eles vão para o mundo, mas eles estão sabendo que a verdade é Cristo, que a rocha é a palavra, que a rocha é Jesus. Através de Jesus nós conhecemos, através da palavra nós conhecemos Cristo. E aí, o homem sensato, ele chegou na areia e ele não se aprofundou. Ele não buscou a rocha, a segurança do lar dele. Ele edificou a casa dele simplesmente na areia. Não perfurou mais o sólido, não buscou mais a conhecer a Deus, não buscou mais a sabedoria da palavra, a sabedoria da rocha, a sabedoria de Cristo. Ele chegou na areia, simplesmente ele parou, ele estacionou, ele não foi mais além do que deveria ser, conhecer, se aprofundar, buscar as coisas do alto, buscar as coisas da palavra, buscar a sabedoria de Deus. A rocha, minhas irmãs, é a palavra. E através da palavra nós conhecemos a Cristo. Não vamos edificar a nossa casa sobre areia. Antes de eu conhecer a palavra, minhas irmãs, o meu lar era construído sobre areia. O meu casamento, eu vivia vegetando. Eu não tinha lar, não tinha família como se deve, segurado, edificado sobre a rocha. Quando vinha a tempestade, quando vinha a luta, a tempestade, meus irmãos, não é simplesmente a tempestade de chuva, né, que a gente costuma passar em ano, né, nas trovoadas aqui no Nordeste. É as tempestades do dia a dia, é a luta, é a prova, é o marido que pode beber, é um filho que pode estar no mundo, é uma enfermidade, é uma perca na família, é algo que acontece todos os dias na vida das pessoas. É as dificuldades. A tempestade é isto. É uma briga com o seu marido. Se você não for edificado sobre a rocha, você vai viver brigando. Seu esposo pode beber, seus filhos podem estar vivendo uma vida ao léu, que está edificado na areia. Mas quando nós buscamos a edificação da palavra, quando eu conheci a Cristo, eu comecei a edificar o meu lar sobre a palavra, sobre a rocha. E Deus começou a me dar sabedoria, eu fui me aprofundando na rocha, me aprofundando na palavra, comecei a adquirir experiência, comecei a adquirir sabedoria da parte do Senhor, da palavra do Senhor, e meu casamento foi edificado, minha família foi edificada, onde nós vivia brigando, nós vivia com contenda dentro da nossa casa, né? Tudo se acabou, tudo passou, meus irmãos. Por quê? Porque eu comecei a edificar a minha família, o meu lar sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso, minhas irmãs. Se você não faz ainda, a partir de hoje comece, vá buscar a Cristo, vá para uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra. Vá mudar a sua vida em Cristo Jesus, dentro da palavra, na rocha. Edifique o seu lar, minha irmã, na rocha, seu casamento, cuide bem do seu esposo, cuide bem dos seus filhos. Busque a sabedoria que vem do alto. Busque a sabedoria da palavra de Deus e comece a praticar dentro da sua casa, ler a Bíblia, colocar louvor, né? Edifique a sua casa, minhas irmãs. Vamos edificar o nosso lar. Sabemos que o inimigo da nossa alma não é o ser humano, não é seu vizinho, não é alguém que caça confusão com você. É o inimigo da nossa alma, é Satanás, que passa até a usar as pessoas, né? Passa a atingir aquela pessoa para atingir a gente. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra o inimigo. E como é que eu vou vencer o nosso inimigo? É a palavra. Jesus venceu Satanás na palavra. Satanás não tentou Jesus uma vez só. Ele tentou 3 vezes. Satanás, meus irmãos, tem poder. Mas o poder maior é de Cristo. É a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra, meus irmãos. Vamos buscar a palavra de Deus. Edifique o seu lar, sua vida. Louve a Deus, exalta esse Deus que te deu vida, preparou um casamento para você. E aí você passa a edificar o seu lar sobre a rocha, que você vai ter vitória, você vai ter êxito na palavra de Deus. Busque a Jesus. Busque esse Deus Todo-Poderoso que tem vitória para a sua vida e para a minha vida.